Vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui de geometria de posição. Vamos falar na videoaula de hoje sobre projeção ortogonal e distância. Projeção ortogonal de um ponto sobre um plano. A projeção ortogonal de um ponto P do espaço sobre um plano alfa é o ponto no qual a reta que passa por P e que é perpendicular a alfa intersecta o plano alfa. Vejam só. Vocês, para entenderem isso, imaginem um plano e você tem um ponto fora desse plano. O que vai ser essa projeção ortogonal? Lembrem-se que retas ortogonais são retas que formam entre si 90 graus. Então, quando ele se refere à projeção ortogonal, é você passar por P, uma reta R, que vai ser perpendicular ao plano alfa. Então, você imagina uma reta R passando pelo ponto P, sendo perpendicular ao plano alfa. Daí, a projeção vai ser esse ponto P como se ele fosse possível deslizar sobre R até o ponto onde ele vai tocar esse plano alfa. Ou seja, a projeção do ponto P no plano vai ser a interseção dessa reta com o plano alfa. Tá bom? O que vai ser então a projeção ortogonal de uma figura sobre um plano? Ela é formada pelas projeções de cada um de seus pontos. Então veja, se nós tivermos, por exemplo, como o módulo está trazendo aqui para a gente na página 16, então se eu tiver um triângulo, então eu vou projetar cada ponto desse triângulo. Então é como se por cada ponto do triângulo eu pudesse passar uma reta perpendicular ao plano de projeção, tá bom? Para isso a gente pode imaginar algumas situações. Isso pode acontecer com qualquer figura. Então a gente tem que prestar atenção, o que a gente tem que estar atento é qual é a posição que encontra-se essa figura que está aqui. Perceba que se ela tiver paralela, por exemplo, eu estou trazendo para vocês aqui uma figura, se ela tiver paralela ao plano, a projeção vai ser a própria figura. Se ela tiver um pouco mais inclinada, um pouco menos inclinada, se ela tiver na vertical, por exemplo, olha como é que ficaria a projeção dela se ela tivesse na perpendicular. Quer dizer, se eu for projetar, outra coisa, depende para onde eu estou projetando. Se eu projetar essa figura que eu estou colocando na tela para vocês, se eu for projetar nessa tela aqui de frente, então nessa tela aqui, nesse plano, como se o módulo de vocês fosse o plano, aí eu vou projetar essa placa de EVA lá no plano, é uma imagem. Se eu for projetar essa imagem aqui no plano que está no plano inferior, é outra imagem. Se eu for girando isso aqui, a projeção vai mudando. Por quê? Porque à medida que eu vou movimentando esse objeto a ser projetado, ó, tá vendo? É como se eu fosse mudando o foco da câmera. Em que posição eu estou colocando? Então, quando eu coloco nessa posição, o que é que vocês estão vendo? Aí vocês, eu estou vendo um triângulo que está numa determinada posição. No momento que eu vou girando esse triângulo, vocês deixam até de ver um triângulo e passam a ver um segmento de reta. Olha quando eu posiciono assim. Quando eu posiciono, vou modificando, você já vai vendo um triângulo modificando a cada momento. Então isso depende da posição que a figura encontra-se, tá bom? Então depende o ângulo que você está vendo isso. É tipo assim, você dizer qual é o ângulo que a pessoa se encontra, qual é a vista que você está tendo, qual é a visão que você está tendo. Você está olhando pelo lado direito, pelo lado esquerdo, por cima. Então é uma vista superior, é uma vista frontal, lateral, esquerda, direita. A projeção é de que forma, está projetando sobre qual plano, tá bom? Então essa introdução, essa fala minha toda é só para você ficar ciente do que você está projetando e em relação a que plano você está projetando. Então fiquem atentos a isso. Vamos lá, vamos continuar, vamos à página 17 do módulo de vocês. Agora falando um pouco sobre projeção ortogonal de um segmento de reta sobre um plano. Então, quando a gente for projetar um segmento de reta sobre um plano, a projeção ortogonal de um segmento AB sobre um plano paralelo é o próprio segmento, porque veja, ele diz que vai ser um segmento A', B'. Só que esse segmento A', B' vai ser congruente ao segmento AB, ou seja, esses segmentos serão iguais. Olha aqui o desenho.
Então, se você tiver um segmento AB e for projetar num plano, desde que esse segmento AB seja paralelo, então é o que eu estava falando agora há pouco, da posição que encontra-se essa figura. Então, já que ele está paralelo, então a projeção vai ser o próprio segmento. Ele não vai mudar a dimensão dele, tá bom? Então, esse segmento, quando projetado, vai dar o próprio segmento. Agora veja a posição que encontra-se esse segmento AB. Ele está inclinado. Então, quando você pega esse ponto e projeta, esse ponto projeta, perceba que esse segmento aqui ele teve seu tamanho diminuído. Então, na projeção, ele foi diminuído. Esse outro teve uma inclinação ainda maior. Se ele teve uma inclinação ainda maior, o segmento ficou ainda menor aqui na hora da projeção. E quando esse segmento ele está perpendicular, veja que é o segmento, então é um pedaço de reta. Quando esse segmento está perpendicular ao plano, a projeção será apenas um ponto. Isso é nítido, gente. Se a gente coloca, por exemplo, aqui eu tenho deixa eu pegar aqui até uma caneta que vai mostrar aparecendo um tamanho menor aqui para vocês. Se eu pegar aqui um segmento, ele está nessa posição. Quando eu projetar ele sobre um plano aqui inferior, ele vai estar na mesma posição. Então o que acontece? A projeção dele vai ficar nessa mesma posição e vai ter o mesmo tamanho. Agora, se eu pego isso e projeto, deixa eu puxar a câmera para trás aqui um pouco para mostrar o que vai acontecer aqui para vocês. Olha só, se eu pego esse ponto, projeto e veja só, se esse ponto for perpendicular, olha o que acontece. Se ele for perpendicular ao plano, olha o que vocês vão ver apenas o ponto, tá vendo? Agora perceba que se eu giro isso e mostro para vocês dessa forma, tá vendo? A projeção em relação ao plano lá que está o módulo vai ser a própria caneta. Então vai ser o próprio segmento, tá bom? Então tudo vai depender do ângulo que nós estamos observando. Olha, se eu olho de cima, se a minha visão é superior, ou seja, se eu estou projetando o ponto, que seria o fundo aqui da caneta, sobre o plano, então a projeção vai ser apenas um ponto, ok? Bom, vamos dar continuidade aqui, vamos falar agora sobre projeção ortogonal de uma reta sobre um plano. Bom, falamos de projeção de segmento. Agora, falando de projeção de reta, não confundam, projetar segmento é projetar uma parte da reta. Agora, projeção de reta vai acontecer o seguinte, a projeção pode ser uma reta, quando essa reta está oblíqua ou paralela, aí ela vai dar uma própria reta. Então, porque se ela for oblíqua, ela vai estar furando esse plano, tá bom? Então, ela vai projetar uma parte aqui e a outra parte do lado de cá. Se ela for paralela, a projeção vai ser a própria reta. Mas se essa reta for perpendicular ao plano, se ela estiver nessa posição aqui, então a projeção dela, como eu já mostrei para vocês, a projeção dela sobre o plano vai ser um ponto, tá bom? Então, a gente percebe o quê? Que a projeção pode ser uma reta ou pode ser um ponto. Quando a reta não pertence ao plano, a projeção ortogonal sobre ela é uma reta. O que é que ele está colocando? Porque nesse caso aqui que eu grifei, é porque essa reta pode ser paralela ou pode ser oblíqua. E se for perpendicular, é quando acontece a situação de ser a projeção ser um ponto, tá bom? Bom, nós já falamos de projeções, vamos falar um pouco agora sobre distância. E vamos começar com a distância de um ponto à reta, que já estudamos no conteúdo passado, no módulo passado, tem até uma fórmula que permite a gente calcular a distância de ponto à reta. Mas vamos aqui uma parte de teoria. Então ele diz assim, para obter a distância de um ponto P a uma reta R, nós devemos traçar a reta S, veja, tem a reta R, tem um ponto P, ele diz que você deve traçar uma reta S, de forma que essa reta S seja perpendicular à reta R, passando por P. Essa projeção que você trabalhou, então esse P sendo projetado aqui, vai ser o P', que é a interseção das duas retas. Então, essa distância entre P e P' vai ser justamente a distância do ponto até a reta R, tá bom? Distância de um ponto ao plano. Então, se você tem um plano, está aqui um plano alfa, e você tem um ponto fora desse plano. Como é que você vai determinar a distância? Mais uma vez, você vai ter que ter uma reta perpendicular. Perceba, então, sempre que a menor distância
que a distância entre o plano vai ser sempre a menor distância. Então, para isso a gente vai ter sempre que ter retas perpendiculares. Então, a gente vai trabalhar sempre com retas perpendiculares passando por esse ponto. Seja uma reta perpendicular a outra reta, ou seja ela perpendicular ao plano, tá bom? Então, distância de um ponto ao plano. A distância de um ponto P a um plano alfa é a distância entre P e a sua projeção ortogonal P' sobre esse plano. Para você determinar essa projeção, você precisa que essa reta seja perpendicular, tá bem? Lembre-se sempre disso. Distância entre duas retas paralelas é a distância de um ponto qualquer de uma delas até a outra. Então, basta você determinar um ponto de uma delas e calcular a distância até a outra reta, como foi citado na primeira informação da página anterior. Distância de uma reta até um plano e um plano paralelo. Então, você tem a distância de uma reta e um plano paralelo a ela é a distância de um ponto qualquer da reta ao plano. Também você vai ter que recorrer a esse retângulo que está destacado na página anterior, que é o segundo retângulo, a segunda informação lá, tá bom? Distância entre dois planos paralelos, também você vai recorrer a esse que nós acabamos de enunciar, quando ele diz a distância entre dois planos paralelos é a distância de um ponto qualquer de um deles ao outro. E aqui embaixo, distância entre retas reversas, basta que você pegue uma reta que seja perpendicular, simultaneamente às duas retas. Por exemplo, aqui você vai ter uma reta R, reversa de S. Então basta você pegar essa reta aqui, que ela é perpendicular a R e perpendicular a S. É assim que você vai determinar a distância entre duas retas reversas, tá bom? Dessa forma, vamos lá. Para finalizar essa aula, eu vou pedir que vocês deem uma explorada um pouco mais nessas páginas 20 e 21, o que eu estava me referindo lá mais no início do vídeo, sobre essa vista lateral, vista frontal, vista superior. Então vejam, se você tiver um objeto e tiver que fazer projeção, depende do seu ângulo. Se você estiver projetando aqui nessa parte inferior, então deem uma explorada nisso e eu vou gravar um outro vídeo agora com exemplos, tá bom? Um abraço, até os exemplos.